Bom dia a todos. Em nome da casa, eu agradeço a presença de todos aqui da mesa, todos os espectadores. É com muito orgulho que o Conselho Especial da Renovação do Centro do Rio promove esse painel de feitos. Aqui não existem mais propostas, aqui todo mundo já entregou, está entregando um trabalho que é presidido pelo Luiz Eduardo, pelo um grupo, em parceria com o Estado, com o município. Então, aqui, hoje, a gente convocou a seleção Centro do Rio. Hoje não é time município, time contribuinte e time Estado. Hoje, a gente tem aqui a convocação de uma grande seleção que não veio para perder. Nós estamos numa final de Copa do Mundo, sendo favoritíssimos e, com certeza, nós vamos entregar a todos os nossos torcedores, pelo centro da cidade, pela recuperação de um lugar que é protagonista na economia, na história e no funcionamento da cidade e do Estado. Então, eu quero agradecer a todos aqui e uma boa palestra. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a reunião e a oportunidade que a Associação Comercial está dando para todos os comerciantes do centro. Queria agradecer o Rafael, que nos convidou a participar aqui dos conselhos da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que é uma associação histórica, como todo mundo sabe, e que eu vou ser o mais breve possível. Do movimento começou há, talvez, 2 anos e meio, ou 3, 4 anos já, quando a gente se conheceu numa dessas palestras aqui. Era até quando o Eduardo Paz estava se lançando, né? E todo mundo se conheceu. E na Sedur. E todos nós, a crise criou uma oportunidade enorme e todos os comerciantes antigos aqui do Rio, como eu, como a Isabel, como vários outros, ninguém se conhecia. E no meio dessa dificuldade que o Covid trouxe para todo mundo passou a se ajudar e nós passamos a procurar os entes públicos para fazer propostas do que a gente achava que eram as soluções a ser encontradas para a crise gigantesca. Eu tenho que agradecer a muitas pessoas, então a lista é enorme, né? Eu quero falar de todos aqui, mas quero começar agradecendo ao Luiz Cláudio, que é da Secretaria, superintendente da Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que desde o começo, ele nem estava trabalhando, ele ajudou a gente em tudo, explicou como é que a gente navegava. Não é a rasgação de seda, como eu falei mais cedo, é o justo. Ele ensinou como é que a gente navegava por todos os parâmetros, a quem que a gente devia procurar, o que a gente devia tentar fazer, e nos apresentou várias vezes ao secretário que está aqui, o Vinícius, que virou um amigo da gente, é um amigo não só do centro, mas amigo pessoal de todos nós, abriu as portas do governo do Estado para a gente. E queria agradecer ao Zafran também, que mal entrou, já veio ouvir todos os nossos pleitos, todas as nossas queixas, quais eram as nossas sugestões, né? Tem sido um parceiro realmente fortíssimo aqui do centro. E o Alexandre, não vou deixar de falar, que é o padrinho da gente. Então, cada uma dessas pessoas aqui nos ajudou em das vertentes que a gente achava que tinha para renovar o centro, que é a palavra que a gente prefere, né? A gente achava que tinha que haver modificações nas leis de incentivos fiscais. O Alexandre é o responsável pela lei 9722, eu tenho que anotar porque eu esqueço os números todos, do número 22, da autoria do Alexandre, que foi um pedido nosso, ele de pronto acolheu. O Vinícius já não aguenta mais a gente, tanta reunião que a gente fez com ele, ele falou, olha, eu quero que todos os pleitos de vocês do alfinete ao foguete, e nós fizemos tudo que a gente achava necessário. A Isabel, que tem sido incansável, procurando todos os entes, e o Guerrante, que nos ouviu E está botando em prática. E está colocando em prática todas as coisas que a gente pediu. Então,
é um agradecimento geral do grupo de todos os comerciantes do centro. E eu queria passar a palavra de vez, então eu vou falar o nome das pessoas. É a Jéssica Laroca, que é especialista em regularização fundiária, da Cifra Consultoria e Assessoria. A Maria Isabel, todos conhecem, que é do Palácio de Ferramentas. O Alexandre... Mas está pela casa hoje aqui, pela Associação Comercial. Ele é a presidente do Conselho de Renovação. O Alexandre Freitas, que foi o autor da lei, que tem nos ajudado em tudo. O Alzafran, que é o subprefeito, tem sido incansável na luta. O Guerrante, que tem nos ajudado em todos os nossos pleitos. E o Luiz Cláudio, que é responsável por toda essa melhora dessa sensação de segurança que a gente está vendo no Rio. Então eu queria passar a palavra para um de cada vez. Eu acho que seria mais fácil começar pela ponta e seguir o caminho assim. Então eu queria começar com o Luiz Cláudio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, Luiz Eduardo, Maria Isabel, meu amigo Alexandre, Guerrante, nosso secretário aqui presente, muito feliz de poder tê-lo conosco aqui, nossa especialista em regularização fundiária, né? Estamos aqui todos trabalhando para o centro da cidade poder crescer. Agradecer a casa por esse momento, por poder proporcionar uma discussão e um debate tão próspero, né? Não só pelo centro da cidade, mas para o estado como um todo. A gente vem acompanhando ao longo do dia de ontem e do dia de hoje. Hoje tivemos o Joaquim Levi, que é uma sumidade, que falou muito bem sobre as questões do Rio de Janeiro. E tenho certeza que a gente tem aqui bons proveitos para sair desse evento com um ganho enorme, não só para o centro da cidade, mas para o estado como um todo. Venho aqui falar em nome do meu secretário, Bernardo Rossi, o nosso trabalho especificamente aqui pelo centro da cidade, já entrando na pauta específica do centro da cidade, que seria a segurança, no conceito de segurança básica, né, de segurança pública aqui do centro da cidade, mas deixando um viés aqui bem claro, né? A gente, como Secretaria de Governo, a gente trabalha governança e trabalha relacionamento e articulação intersetorial dentro do governo, né? O projeto de segurança, na verdade, Segurança Presente, ele deu início há uns 9 anos atrás com o projeto do Lapa Presente, a qual eu tive o prazer de poder estar presente na época, e dali em diante foi um sucesso, foi um ganho extraordinário, porque existe uma tendência e uma especificidade do projeto que é um policiamento de proximidade, que é um policiamento mais cidadão, que é um policiamento de rua, é como se fosse o Cosme Damião antigo, que vocês todos conheceram, a galera mais velha aí já sabe como é que funciona, e a gente fica mais novo, não tão mais novo assim, né? Acho que já passou um pouco dessa época, né? Mas enfim, começa a sentir os efeitos, né, e a sensação de segurança a partir desse trabalho, né? Eu vou explicar um pouquinho como funciona e o que a gente tem de trabalho especificamente aqui no centro da cidade, para que as pessoas que estejam conosco, que olhem hoje aqui para esse evento, entendam como funciona e saibam como é. Hoje, Segurança Presente, basicamente, ele tem um tripé que significa trabalhar dentro de centro de bairro, dentro de comércio e uma região de grande população. A partir daí, no centro da cidade específico, nós temos 5 bases, tá? Seria a base do Lapa Presente, que funciona basicamente à noite, tendo em vista a concentração de pessoas. Temos nossas 4 bases do centro da cidade, que é a base que fica na Praça Mauá, a base que fica na Praça 15, a base que fica na Carioca e a base que fica na Presidente Vargas. Presidente Vargas especificamente ali perto ali da Biblioteca Parque. E aproveitando que eu estou falando, gostaria de saudar aqui o nosso comandante, o Major Ribeiro, e o subcomandante, o nosso querido aqui parceiro também, que vem fazendo um grande trabalho aqui no centro da cidade. A partir daí, nós começamos a trabalhar uma proximidade, um relacionamento muito próximo, não só com os comerciantes, mas principalmente com a população. Por que isso? Diferente do centro da cidade, que tem uma especificidade muito característica de grande centro comercial, existe uma área residencial muito
muito ainda ativa e crescendo cada vez mais, que é a região Lapa, que é a região Cruz Vermelha, que é a região da Rua do Riachuelo, né? Não obstante outras áreas da cidade têm ainda também uma questão de uso misto de prédios ainda de residência e misto com comércio. Nesse contexto, a relação ali melhorou muito, nós tivemos um crescimento muito bom, uma avaliação muito boa do público à época da instalação e da implementação, e 2 anos depois veio a implementação da base do segurança presente do centro da cidade, propriamente dito, né? A partir daí ela avançou, cresceu e ficamos com 4 bases hoje. Pegando um mapa espacial, nós podemos perceber que todo o nosso sistema de segurança, todo o nosso aparato todo de segurança pública, na verdade de segurança presente, ela permeia desde a roda gigante até quase ali chegando mais ou menos ali o aeroporto, pegando a Presidente Vargas e a Rio Branco. Então, nessa perspectiva, você pode ver que os maiores corredores de pessoas ou de comércio, propriamente dito, estão dentro do nosso processo de trabalho. E por isso, nós começamos a sentir, e aí a proximidade, sentir muito a aderência dos comerciantes nessa região. Esse nosso trabalho fez com que tivesse muito próximo a eles e a própria Secretaria de Segurança Pública, que é a gestora especificamente da segurança pública, tivéssemos conosco como um parceiro, e nós trabalhamos muito bem alinhado com o 5º Batalhão e muito bem alinhado com as delegacias. Então, o projeto que ele trabalha muito, é um projeto linear que trabalha muito próximo aos agentes de segurança, que é a Delegacia Regional, que pode fazer a questão de investigação, e o batalhão, propriamente dito, que tem as questões administrativas lá, que é quem tem a questão da segurança específica da região. Com isso, nós colocamos à disposição todo o nosso efetivo, nós melhoramos as condições aqui, garantindo uma maior fluidez e tranquilidade para as pessoas poderem vir, até porque nós sabemos que todos os caminhos trazem ao centro da cidade, né? Quando você quer alguma coisa, você pensa, pô, vou ao centro da cidade. Com isso, nós garantimos e conseguimos colocar uma base de segurança bem específica nessa região, que basicamente é a região onde tem a grande pujança e a grande atividade, conceito de atividade econômica da região. Tá bom? Quero agradecer a todos. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui, uma honra. É sempre muito importante para nós do Estado poder sentar, dialogar, ouvir e dividir com vocês um pouco do papel e o que o Estado tem feito nesse período e o que o Estado pretende, já que estamos aí com menos de um ano do 2º mandato do governador Cláudio Castro, do que está planilhado, programado e inclusive com reservas orçamentárias para que possa ser atendido no fomento ao desenvolvimento econômico do Estado. Queria cumprimentar a você, Luiz, agradecer mais uma vez a parceria, o carinho e respeito, a Isabel, privilégio que foi através do Luiz Cláudio a gente construir essa relação importante, a Jéssica, o meu querido amigo, o advogado e deputado Alexandre Freitas, o Luiz Cláudio, já falei, que foi quem me aproximou de vocês, e eu faço aqui as afirmações e validando tudo o que você disse, o papel que ele construiu, não só como representante da Operação Segurança Presente, mas como um porta-voz direto junto ao governo. Foi através do Luiz que a Secretaria acabou chegando perto e construindo com vocês alternativas e projetos importantes. O Alberto, subprefeito do centro do Rio, e aqui, para que eu não falhe aqui os nomes, ao cumprimentar o meu amigo e secretário de Nova Iguaçu, Mário Lopes, e o querido Tatá, eu cumprimento a todos e a todas. Eu vou aqui, tem 9 minutos para a gente falar, fazer aqui um resumo bem rápido do papel da Secretaria nesse processo. O Rio de Janeiro, né, o governo do Estado, enxergou a necessidade de retomar, através da única ferramenta que movimenta e transforma a vida, o Estado e as cidades, que é o desenvolvimento econômico.
todos sabem, eu não vou aqui ficar repetindo a realidade do Estado há 3 anos e meio atrás, um déficit quase que de 5 bi a cada ano, um Estado estagnado, salários atrasados, inclusive de aposentados, 4 meses sem receber, um Estado que não honrava os seus compromissos, um Estado que tinha o último prazo de pagamento dos fornecedores. E aí eu provoco a vocês fazer essa reflexão: quando um Estado não paga os seus fornecedores, falta entrega de insumos, produtos e que impactam na saúde, na educação, na segurança pública, porque nenhum fornecedor vai vender para um Estado que o prazo médio era 15 meses para pagar. Então essa era a realidade do Estado, né? A crise econômica desencadeou um processo de destruição, né, do Estado do Rio de Janeiro em todas as escalas e em todos os segmentos. Muito simples explicar isso, é a minha praia, né? Eu sou secretário de Desenvolvimento, tenho 34 anos de vida pública e sou empresário, e todo ele é dedicado na importância que a transformação econômica impacta em tudo, em segurança pública, em planejamento, em saneamento, em qualificação profissional, porque tudo se resume: se tem dinheiro, o governo faz; se não tem dinheiro, você não consegue produzir nenhuma conquista e avanço. E essa que era a realidade do Estado. O governador Cláudio Castro chega com uma visão de retomar a economia do Estado, resgatar os investimentos que quase que durante uma década ficaram distantes do Rio de Janeiro. Acho que aqui todo mundo acompanhou, todo dia era matéria na imprensa das grandes empresas indo embora do Estado do Rio de Janeiro. Setor farmacêutico foi embora, setor de metalurgia, setor metal mecânico indo embora, porque tinha uma lei que há 7 anos eles cobravam um novo redesenho da lei do setor do aço. Ou seja, um Estado que não ouvia os segmentos, e o pior, um Estado que não entregava nenhuma ferramenta nova para consolidar a economia. Então, assim, para que o tempo é pequeno, mas eu acho que de 3 anos para cá, o que a gente tem experimentado é algo que eu afirmo para os senhores e para as senhoras, que nem o cidadão mais otimista desse Estado poderia imaginar: que um Estado que era o 24º Estado na geração de emprego deste país. Há 3 anos atrás, o Brasil tem 27 estados, o nosso Estado era o 24º Estado na geração de emprego. Me desculpe, aqui não é pejorativo, mas apenas para dar a dimensão do que era e do que está. O Rio de Janeiro ficava atrás do Acre na geração de emprego. Um Estado que é porta-voz, que é vitrine do mundo, ficava atrás do Acre, né? E hoje, 3 anos depois, o Rio é o 2º Estado na geração de emprego desse país. Há 25 dias atrás passou Minas Gerais, Minas era a 2ª, hoje é o Estado do Rio de Janeiro. Ano passado foram criados, 293 mil empregos diretos nesse Estado, e hoje a economia do Estado do Rio de Janeiro tem hoje 103 bilhões de investimentos privados acontecendo. Por quê? Porque o Estado enxergou o seu papel. O Estado deixou de ser muro e passou a ser ponte, né? Sentando com toda a cadeia produtiva, com todos os setores, ouvindo as demandas, né? Porque o Estado não é o dono da razão, né? Quem sabe das seus gargalos e dificuldades é quem está na ponta, não importa o segmento. E o Estado, durante algum tempo, se fechou para ouvir a cadeia produtiva. E esse talvez tenha sido, da mesma forma que eu ouvi, né, o setor do comércio do centro, a gente vem ouvindo e sentando com todos os segmentos. E o resultado disso, só ano passado foram alteradas na Alerj, saindo do Executivo, 21 leis de setores diferentes. E qual o resultado disso? Simples: investimentos, geração de emprego e aumento de receita do Estado. Um Estado que fechava suas contas com 4,9 bi de prejuízo, ano passado fechou com 6,3 bi de superávit. Mágica não, discurso não. O retorno dos investimentos no Estado do Rio de Janeiro. Até ontem eu estava em Madrid, onde o Rio de Janeiro foi referência, encontro mundial dos fundos soberanos, aonde o Rio hoje tem 3 bilhões e 200, eu sou o presidente do Fundo Soberano do Estado, e que o governador, que demonstra a sua sensibilidade e visão do quanto que a cadeia produtiva é que faz a diferença,
está construindo agora com a Alerj, presidente Barcelar, numa sensibilidade enorme, está colocando para votação, se não me falha a memória, semana que vem, a nova lei do Fundo Soberano, transformando o Fundo Soberano, que tinha apenas um olhar que não muda a vida de ninguém, que é um olhar para investimentos em políticas sociais. E a gente está mostrando com essa mudança que o maior programa social para transformar a vida das pessoas é o emprego, é o desenvolvimento econômico. Então, 3 bilhões e 200 que seriam destinados a programas sociais, que é aquela história que o cara que dá o peixe e não dá a vara para mudar de verdade o futuro das pessoas. Hoje o Estado muda a lei do Fundo Soberano e 3,2 bilhões serão única e exclusivamente investidos no desenvolvimento econômico, e que eu vou aqui materializar a divisão. Serão 1,2 bi para cursos de qualificação técnicas e profissionais do cidadão fluminense, serão 900 bi lá na secretaria, que serão 500 milhões para fomentar 21 condomínios industriais em 21 cidades. O Estado nunca fez um condomínio industrial em nenhum município. Com essa decisão, o Estado coloca de pé 21 condomínios industriais, onde o Estado banca 100% toda a infraestrutura de um condomínio. Serão destinados 440 milhões para a AGE Rio, dentro da linha Frenfre, a 2% ao ano. E o comércio, a gente dividiu 20 setores da economia, lógico que tem muito mais setores, mas a gente tinha que fazer um apanhado das necessidades mais prementes e de segmentos fundamentais, e nós chegamos a 20 segmentos da cadeia produtiva. E um deles está aqui, o comércio do centro, com uma linha de crédito de 40 milhões de reais, a 2% ao ano pelo Frenfre. Então, assim, o que me traz aqui, primeiro é agradecer sempre, né, ao governador Cláudio Castro, que tem me dado autonomia, né, juntamente com todo o governo, para que a gente possa verdadeiramente mostrar para o mundo que nesse estado aqui tem política pública verdadeira, eficaz, e o mais importante, que jogou o nosso estado para o buraco. É um estado que cumpre os acordos. É um estado que oferece segurança jurídica. Eu falo muito essa palavra porque quando você viaja e vai para qualquer evento no mundo inteiro e procura entender a origem do abandono e vários investimentos estrangeiros que deixaram de vir do Rio para o estado, ou que foram embora e já estavam aqui, você conversa com o setor privado, todos eles dizem, não dá para investir no Rio, porque o Rio nos atrai com uma lei, a gente bota 100 milhões, 1 bilhão, um ano depois essa lei é modificada. Então o estado do Rio se profissionalizou em entregar insegurança jurídica. Com insegurança jurídica não tem ninguém que vai vir para cá. E hoje, o que a gente está devolvendo para os empresários é um Estado que escuta o setor, muda as leis e cumpre as leis. E o exemplo, para que eu não, já terminando, foi o que a gente viveu aqui há 10 dias atrás. Teve um anúncio no Palácio Guanabara, muitos de vocês devem ter acompanhado, da Stellantis, né, que é hoje a maior montadora do mundo, que reúne Jeep, Peugeot, Citroën, Renault e Fiat, né, a maior conglomerados de fabricantes automotivos. E aqui, quando nós chegamos no governo, Tata, você é testemunha disso, você estava lá, já tinha um manifesto de todas as montadoras que iriam embora do estado, iam fechar as suas plantas. O que a gente tem hoje? Nenhuma delas foi embora, e todo dia a TV mostra empresas do setor fechando as suas plantas em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná, na Bahia. O que a gente está vendo aqui hoje no Rio são as empresas mantendo as suas operações e anunciando novos modelos de carro. O que quer dizer? Mais contratação, mais receita e mais transformação. A Stellantis anunciou há 10 dias atrás no Palácio o lançamento do segundo carro, em menos de 7 meses, fabricado em Porto Real para o mundo, um mini SUV, um investimento de 2,5 bi,
enquanto que todas as montadoras em outros estados, todo dia a gente vê na televisão, fecham as suas fábricas e cancelam linhas de produção. Por que isso? Porque o governador é gente boa, porque o Vinícius falou bonito no microfone, nada disso. Porque o Estado ajustou a lei, porque o Estado cumpriu os acordos e é porque o Estado enxergou que agora chegou a vez do movimento do desenvolvimento econômico. Vinícius, o que tem a ver isso tudo com nós aqui do comércio? Tudo. Porque eu fui prefeito de uma cidade, né, que se transformou num modelo de desenvolvimento econômico que foi Três Rios. E que os dois setores que mais reagem ao desenvolvimento econômico através da indústria é o serviço e o comércio. Quando se tem negócios chegando, negócios ficando de pé, você gera emprego numa proporção grande, dá condições das pessoas terem poder de compra, e essas pessoas vão para a rua devolver, seja no setor imobiliário, seja no setor de serviço e seja no comércio. Então, é a roda da economia. Então, é exatamente dentro dessa visão que a gente está prospectando. Fechando a minha fala, e depois, no final, livre e aqui à vontade para responder qualquer pergunta, para dizer o seguinte: condomínio, mudanças de lei atrai empresários. Condomínios industriais permite empresários aportarem as suas plantas. Terceiro, linha de crédito. Esse é o papel desse novo Estado que o governador tem nos permitido construir. E termino aqui dizendo, e agradecendo ao atual presidente, que nos disponibilizou aqui nesse prédio, e o tão sonhado, né, Agência de Desenvolvimento Econômico, foi um projeto que nós iniciamos em 2021, inauguramos 5 agências no Estado, infelizmente por causa do processo eleitoral, ele foi paralisado, e agora a gente retorna, não só reativando essas 5, e inaugurando mais 6. E uma delas é um pleito aqui do comércio, que fosse aqui no centro. O que é a Agência de Desenvolvimento Econômico? É um local onde todo setor que fomenta desenvolvimento trabalha em conjunto para entregar soluções. Que é o quê? Um braço da Secretaria de Fazenda, um braço da Junta Comercial, a Secretaria de Desenvolvimento, a AGRIO, todos esses órgãos vão estar aqui nesse prédio, num único espaço, podendo dar celeridade, tirando dúvidas, para que o cidadão, principalmente aqui do centro, possa ter soluções no que compete ao Estado e entregar soluções. Inclusive, eu já venho conversando com o Chicão Bulhões também, prefeitura que é uma grande parceira, o Estado não transforma sem a prefeitura, acho que essa parceria do bem é o grande diferencial, e nessa agência que o Estado vai fazer, também vai ter órgãos da prefeitura, para que o cidadão não se sinta, não, município é uma coisa, Estado não existe isso. O Estado é mãe, e o município está dentro dos ombros e dos braços dessa mãe. Então, assim, prazer estar aqui, uma honra, quero reafirmar o nosso compromisso e o reconhecimento com o setor do comércio, né, na vida e no dia a dia da economia desse Estado. Me perdoa, Luiz, mas eu só quero, Maurício, eu só quero fazer uma reflexão aqui, porque eu gosto de falar de números, e números para mim é o que materializa a verdade, e que é o selo de tudo que eu falei aqui nesses 10 minutos anteriores. Quando eu assumi a secretaria, o Tatá se lembra disso, existe um órgão no Estado que chama CPPDE, é um órgão que valida os incentivos fiscais. Sem incentivo, ninguém instala empresas aqui, principalmente o setor de indústria. Este órgão, depois de passar na CODIM, no desenvolvimento, na fazenda, a CPPDE é que valida e garante o incentivo fiscal. Quando nós assumimos a secretaria, sabe quanto tempo que esse órgão não se reunia? Há 14 meses. Ou seja, há 14 meses, até antes do governo Cláudio Castro, os empresários que queriam investir nesse Estado não conseguiam ser enquadrados nos benefícios. Hoje, essa comissão se reúne todo mês, tem um calendário anual, e para vocês terem uma noção do prejuízo que essa inércia gerou para o Estado, eu trago a realidade de hoje. De janeiro a agosto, mês a mês, tem reunião da CPPDE, nós já validamos 11 bilhões de investimentos e 12.600 empregos diretos em aprovações de benefício. Então, assim, acho que
esses fatos materializam esse bom momento do Estado, e eu quero me colocar à disposição lá na Secretaria, em nome do governador e de todos, e parabenizar a união de vocês, a luta de vocês, porque a gente sofre com vocês ao ver um comércio histórico como o do Rio bater cabeça na luta de soluções, e a gente está aqui para construir juntos essas soluções. Obrigado. Bom, enfim, eu acho que a notícia que o secretário Fará deu agora, a gente já estava pedindo aí há 2 anos, esperando, e muito bem dito o Vasques com os números da segurança, o Fará com os números da economia. Ontem, na abertura do fórum, foi o secretário da Casa Civil, o Nicola Miccioni. Ele falava sempre em segurança jurídica. Nós hoje no centro, hoje com voz nessa casa, mas num trabalho já pretérito, nós vimos buscando não só incentivos, mas soluções de gargalos. O que são esses gargalos? São inseguranças jurídicas em vários aspectos. E eu trouxe um presente também para vocês, uma prestadora de serviço que traz um tema tão atual como, talvez, e não levando para a política, mas o marco temporal. A gente tem que entender os gargalos dos imóveis históricos e as oportunidades hoje de se resolver isso. Então, eu vou passar a palavra à Jéssica Laroca. Ela desenvolve um cargo em Minas Gerais, ela regulariza imóveis em todo o Brasil, ela é uma parceira aqui no Rio de Janeiro, e certamente ela vai dar uma luz nessa parte tão importante que a gente acaba esquecendo ou desconhecendo, que gera impactos também no nosso centro da cidade. Então, muito obrigada, Vinícius. Mais uma vez, eu estava esperando aí essa notícia calada aqui, e mulher calada, você sabe que é difícil, ainda mais uma galega, né? Mas eu estou muito feliz e agradeço a você sempre por ter nos ouvido e por estar entregando o nosso sonho. Jéssica. Obrigada, Isabel, pela oportunidade. E parabenizo aí a união de vocês. Eu tenho um orgulho, apesar de não fazer parte, né? Eu tenho um orgulho enorme da forma como vocês conduzem toda essa luta e me identifico muito. E muito obrigada pela oportunidade. Deixa eu só pedir para minha prima ficar com a água. Então, para quem não me conhece, né, aqui eu sou a menos conhecida no meio de tantas pessoas ilustres. Meu nome é Jéssica Laroca, eu sou sócia da empresa Cifra Consultoria e Assessoria, uma empresa atuante no Brasil inteiro em regularização de imóveis, sobretudo em uso campeão extrajudicial e REURB. Eu sou coordenadora estadual da Comissão Nacional de Regularização Fundiária. Sou ex-tabeliã, trabalhei muitos anos em 2 cartórios de notas em Minas, e sou professora de regularização de imóveis, uso campeão extrajudicial e REURB, tá? Gente, eu sei que a gente está falando aqui de oportunidade, mas eu tenho uma notícia um pouco negativa. Nenhum projeto prospera em um cenário com imóveis irregulares. Nenhum projeto vai para frente. E por quê? Porque não tem legitimado para responder pelos imóveis. Não tem uma pessoa para ser responsável por um imóvel que tem algum tipo de problema. Por exemplo, no caso do centro do Rio, do centro histórico, um casario que esteja com uma necessidade de uma restauração. Não tem. E não tem como achar um responsável por esse imóvel. Não tem como é que posso dizer? Não tem um legitimado para requerer uma licença de obra. Não tem um banco que vai investir em um imóvel irregular, um imóvel sem segurança jurídica. Não tem, fora o ferimento ao erário fiscal. Um local irregular, ele não tem como prosperar nenhum projeto. E é muito engraçado eu estar aqui falando de necessidade de regularização de imóveis, quando o registro imobiliário completa no Brasil esse ano
180 anos de registro imobiliário. Eles estão considerando aí o registro hipotecário, que é de 1843, numa época que ainda se hipotecava posse, porque não existia registro naquela ocasião, e as hipotecas eram de posse, curiosamente. E hoje, como vai acontecer isso? Que banco que vai hipotecar uma posse, não é verdade? E é interessante a gente ter que falar ainda de regularização de imóveis. Mas isso acontece muito por uma questão cultural, como a Isabel introduziu ali, né? A gente não entende a história, a gente não entende o nosso comportamento, porque toda a nossa cultura é fruto da nossa história. A gente ficou muito tempo aqui no Brasil vivendo de posse, não é verdade? Até 1843, pensando aí em 500 e poucos anos, vivemos aí 300 anos, né? 300 e poucos anos, somente tendo a posse, somente tendo o cartório de notas, que chegou aí junto com as caravelas. O primeiro cartório de notas aqui do Brasil foi aqui no Rio, é o primeiro ofício, ele é de 1565. E o primeiro cartório de registro de imóveis mesmo, da forma que a gente conhece, não meramente declaratório, como eles estão considerando aí esse registro de imóveis de 1843. Ele só surge em 1865, ou seja, 300 anos depois do primeiro cartório de notas. Então, a gente está muito acostumado a dar essa soberania dos atos, dos negócios, ao cartório de notas. E não está tão entranhado na nossa cultura ainda, principalmente aí para dentro do Brasil, a necessidade do registro. E não a irregularidade, ela não advém de uma culpa, de uma má fé. Ela advém de muita ignorância, ela advém de falta de conhecimento técnico. E o bom é que existe solução para isso, né? E a gente precisa falar dessas soluções. Mas antes de qualquer coisa, eu queria distinguir dois conceitos de ocupantes, porque hoje se fala muito aí em ocupantes, em regularização fundiária. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão relacionada aos ocupantes, que é a seguinte: a gente pensa em ocupante, pensa aquela pessoa que viu a porta de uma casa aberta e entrou, não é verdade? Ela invadiu, né? Não é nem certo a gente usar esse termo mais, nessa vida de politicamente correta, a gente não pode falar, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, né? Mas mais ou menos isso. A pessoa encontrou a porta aberta, entrou e cumpriu a função social daquele imóvel ali com a família dela, ocupando pura e simplesmente. Mas eu vejo um outro tipo de ocupante aqui no Centro Histórico do Rio, que é aquele ocupante que adquiriu o imóvel onerosamente, investiu naquele imóvel, rios de dinheiro, recolheu impostos, ele montou muitas das vezes seu negócio ali, muitas das vezes morava em cima no sobrado, né? Principalmente aí no início do século passado, né, Galega? Não é assim? E essa pessoa que fez esse investimento, essa parte que fez esse investimento, ela utilizou da forma da época, do documento da época, às vezes um instrumento particular, às vezes uma escritura que não era passível de registro, e fez na maior boa-fé do mundo. E essa pessoa, ela é tão ocupante quanto aquele que simplesmente entrou na casa e morou, juridicamente falando, porque ela não é proprietária registral. E só quem pode responder pelo imóvel é o proprietário registral. Esse ocupante, ele não tem legitimidade para responder pelo imóvel. Essa é a verdade. E, por isso, uma necessidade tão grande da gente mudar esse cenário do Rio, do centro do Rio, Centro Histórico do Rio, porque nenhum projeto vai para frente, porque essas pessoas não têm como responder por esses imóveis. Então, primeiro de tudo, antes de qualquer ideia, de qualquer projeto, a gente precisa regularizar o centro do Rio, a gente precisa tirar do papel essa questão da regularização, para a gente poder tirar do papel outros sonhos, outras oportunidades. Então, e o bom disso é que existe uma solução muito fácil nos dias de hoje, que não era na época aí do pai da Isabel, que não era na época dos pais de várias pessoas que estão aqui. Hoje, a lei, ela permite que você regularize com maior facilidade, abrevie esse caminho. Inclusive, eu vejo também no centro do Rio a questão da irregularidade, eu vejo muito acontecer, porque como eles vão regularizar anos depois dessa transmissão, que foi lá atrás,
muitos aí no início do século passado também, eles, na hora de fazerem um inventário, na hora de tentarem regularizar, eles descobrem que eles têm um valor de ITCMD, que aqui no Rio vocês chamam de ITD carinhosamente, não é isso? De ITCMD absurdo. Inclusive, eu queria parabenizar o doutor Alexandre aqui, pela luta pela propriedade privada, pelo contribuinte, e que foi autor de uma lei tão significativa nesse sentido. Eu acompanho você de longe, porque eu voto aqui no Rio, apesar de eu ser mineira, tá? Na verdade, sou baiana, fui criada em Minas, mas assim, eu tenho um imóvel rural no Rio, então eu voto aqui no Rio. Então, acabo acompanhando a sua carreira, eu queria te parabenizar, porque você representa aí a minha luta, então é isso. Mas voltando ao assunto aqui, existe uma solução, e a gente tem duas soluções muito fáceis, que abreviam muito esse caminho de regularização de imóveis aí do centro do Rio. Uma é o escapeão extrajudicial, que está aqui de forma mais acessível a todos vocês, porque você consegue regularizar o imóvel individualmente, com a maior facilidade, uma forma mais simplificada, tá? Inclusive, quem quiser, gente, eu tenho um e-book de uso escapeão extrajudicial que eu quero dar gratuitamente para todos vocês aqui. É só entrar em contato comigo aqui no final da nossa fala, que eu vou ter um prazer enorme, tá? E a outra oportunidade é a REURB, que é muito falada ultimamente e que eu tenho visto ser muito eficaz aí pelo interior do Brasil. Eu mesma abri 400 matrículas recentemente, entreguei no final do mês passado, eu acho, no final do mês passado. A gente abriu 400 matrículas em dois loteamentos clandestinos, que as pessoas achavam que estavam ótimas ali, estavam com registro, estavam vivendo feliz da vida com aquilo. Então, a REURB ela tem sido muito eficaz, porque a REURB ela não simplesmente intitula aquelas pessoas. Ela é feita de 4 pilares. Ela é feita do pilar jurídico, social, urbanístico e ambiental. Então, ela reorganiza a casa, sabe? Então, se houvesse uma possibilidade, uma REURB no centro do Rio, iria pegar aquela situação fática, aquela situação consolidada e levar aquilo para o cartório. O cartório, de fato, ia ter aquilo que corresponde à realidade das ruas, que é o objetivo do cartório. Quando Dom Pedro II, lá em 1850, criou a Lei de Terras, ele queria ter esse controle sobre as terras. E a verdade é que existe tanta burocracia que o que tem no cartório é completamente diferente do que tem lá fora. Então, a ideia acaba sendo ineficaz, porque não prospera nenhum projeto, as pessoas não conseguem cumprir a função do cartório, entenderam? E é isso, eu não vou mais me alongar aqui, porque, desculpa, gente, eu falo pra caramba, eu pego para falar, não paro. É isso, queria agradecer a oportunidade, eu adoro falar de regularização fundiária, e muito obrigada, e é isso, um beijo para todos. Bom dia a todos. Queria parabenizar a montagem desse painel, porque é muita gente qualificada. Vou fazer minhas palavras, para não ter que repetir o nome de todo mundo, vou fazer minhas as palavras do Fará sobre todos aqui presentes. Parabenizar principalmente o Luiz e a Isabel, porque quando a gente quer falar sobre geração de oportunidades, a gente não pode deixar de tratar as causas da degradação. E o centro do Rio de Janeiro ele não ficou degradado de um dia para o outro, não foi de ontem para hoje. Foi um trabalho, infelizmente, de diversas instituições públicas que vem atrapalhando o desenvolvimento do centro da cidade. Então, antes de adentrar a questão da lei da recuperação, que foi uma lei de minha autoria e que foi um trabalho muito desenvolvido pelo parlamento. Então, assim, o meu projeto inicial ele não era tão completo quanto o texto final da lei. Então, eu queria ressaltar que hoje, num tempo em que o parlamento ele não é tão valorizado por conta, principalmente, da invasão de outros poderes nas competências do parlamento, eu queria destacar aqui o debate que aconteceu dentro da Alerj, que aprimorou o texto e que hoje a gente tem um texto que eu entendo como adequado e suficiente para que o Executivo possa implementá-lo e gerar, de fato, benefícios, né? Porque não adianta a gente ter um texto bonitinho e aquilo não ter um resultado concreto na vida das pessoas.
E eu ilustro os problemas do centro da cidade com alguns casos muito específicos que aconteceram quando eu estava durante o mandato. Certa vez, eu recebo uma mensagem em que o lojista tinha um varal estendido na frente da sua loja. Então não adianta a gente criar uma lei de incentivo se quando o sujeito vai lá abrir seu comércio, ele dá de cara com um varal de roupa. E aí, quando eu digo que existem diversas instituições trabalhando para a degradação do centro da cidade, ainda que não saibam disso, a gente pega, por exemplo, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que diz que o ente público não pode recolher bens de moradores de rua, validando, chancelando uma ocupação, uma privatização do local público para pessoas em situação de degradação. Então, ele não contribui para a solução do problema. Ele ajuda a agravar um problema que já é muito complexo de ser resolvido. Quem conhece a realidade de moradores de rua sabe que não é apenas um exemplo de pessoas, não existe apenas uma hipótese de pessoas que são levadas a morar na rua. É um problema extremamente complexo, que você tem desde pessoas que dormem na rua porque moram longe dos seus empregos e, por isso, são obrigados a morarem na rua. Tem pessoas que ficam na rua porque entendem que os abrigos da prefeitura não são suficientes, não prestam uma adequada situação para eles poderem se abrigar lá, de segurança e higiene. Tem pessoas que estão na rua porque não têm a menor capacidade intelectual, mental, de estarem em um ambiente público. Que a gente já teve caso, por exemplo, em Botafogo, que um sujeito entrou numa livraria, deu com uma barra de ferro na cabeça de um cidadão e matou ele, porque era um esquizofrênico louco que estava no meio da rua. E o poder público não tem hoje ferramentas jurídicas adequadas para tratar esse problema. Não adianta também a gente criar incentivos fiscais se a prefeitura vier cobrar impostos e IPTUs completamente desconectados da realidade de mercado. Você precisa reconhecer que o centro da cidade hoje não tem a mesma pujança de anos atrás. E eu, que advoguei muito aqui no centro antes de estar deputado na última legislatura, eu acompanhei essa degradação, que foi fruto de algumas obras, e algumas até são necessárias, mas isso contribui para que a coisa vai se degradando. E é um histórico de anos. Então, a gente precisa ter uma prefeitura sensível com a realidade do local. Então, assim, são diversos fatores. Outra coisa, não adianta também a gente ter aquela criminalidade pequena, que é engraçado porque teve uma vez com um amigo meu que é da CORE, aliás, minto, do BOP, ele foi contar para um tio dele sobre uma operação de combate ao tráfico, o tio dele virou para ele e falou, ó, isso aí não me importa, essa guerra não é minha. O que me importa é o vagabundo que me assalta todo dia, quando eu estou saindo de casa, na calçada do meu trabalho. Esse é o meu problema em relação à segurança pública. Eu sei que é um problema seríssimo essa questão das organizações criminosas nas favelas, mas essa guerra não é minha. E a sensação de segurança, ela perpassa muito por isso. O comerciante, o cidadão de classe média, ele olha a segurança pública, enxerga aquilo que dói realmente no seu calo, que é o assalto. Então, a gente precisa de uma guarda municipal que assuma sua função de polícia municipal, e é óbvio que a gente não vai mandar o guarda municipal subir morro para trocar tiro com um vagabundo fortemente armado, mas ele tem total capacidade de coibir esse tipo de pequenos delitos. Ser o que o Segurança Presente faz em nível municipal, uma polícia de aproximação que conhece todo mundo ali, todo mundo da região, e que vai ser uma referência na hora em que o cidadão precisar dessa assistência policial. Então, são diversas coisas que a gente precisa tratar que vão contribuir futuramente para que o centro da cidade finalmente consiga recuperar toda a sua história de desenvolvimento econômico. E teve um certo dia, né, a pandemia acabou atrapalhando todo mundo, né, aquilo que já estava ruim ficou ainda pior por conta da pandemia, e aí entrou um grupo, né, de empreendedores lá no meu gabinete, que eu nunca tinha visto na vida, e vieram com uma proposta que eu analisei, óbvio que o meu gabinete avaliou, a gente trouxe um texto,
E esse texto foi muito sofrido para ser aprovado, tá, gente? Não foi fácil, não. A gente sofreu muito, assim, ele foi a plenário. A gente teve alguns deputados que eram contras, como, por exemplo, o deputado Luiz Paulo, que eu era vice-presidente da Comissão de Tributação, o Luiz era o presidente da Comissão de Tributação, e eu usei a analogia da Zona Franca de Manaus como viabilidade jurídica para a implementação disso aqui no Estado, e ele batia o pé porque batia que não poderia ter incentivo fiscal setorizado, zoneado. Eu falei, Luiz, pode. Aí trouxe toda a justificativa, mas o Luiz, às vezes, é meio turrão, ele não abre mão. E a gente tinha muito embate em questões tributárias lá na comissão, então ele já tinha uma rejeição com os meus argumentos, né? Até que a gente teve uma audiência pública, em que aí foi uma contribuição da Prefeitura do Rio, e esse também foi um outro cuidado. Quando a gente desenvolveu o primeiro texto, a gente consultou a Prefeitura, sentamos com o pessoal do Porto Maravilha, sentamos com o pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Fazenda, e falou, gente, vamos tentar amoldar a área de impacto ao Reviver Centro. Porque não faz sentido você ter um ente federado tentando recuperar uma certa região e o Estado completamente desconectado dessa tentativa política, e isso é uma questão única e exclusivamente política, de tentar revitalizar uma região extremamente degradada. Então, a Prefeitura contribuiu muito para o texto final, para a área de delimitação da onde que teria esse impacto desse programa de recuperação, e até que depois de muitas audiências, de uma audiência pública, em que a Prefeitura disse, não, a gente já faz essa concessão de benefício fiscal dentro do Porto Maravilha, então é completamente possível juridicamente. Aí o Luiz chegou e falou, tá bom, vai. Agora, mas eu vou melhorar o seu texto. Eu falei, Luiz, dê a sua contribuição. O que eu mais quero, e o Luiz, ele é extremamente qualificado em alguns pontos, apesar dessas nossas discordâncias pontuais, mas ele é um parlamentar muito qualificado. Então, Luiz, contribua, porque a ideia é justamente essa. Então, a gente conseguiu chegar nesse texto e agora o desafio é a implementação por parte da regulamentação do Executivo Estadual para que isso comece a gerar efeitos práticos na vida de todo mundo, né? E eu tenho certeza que essa é apenas uma das pequenas medidas que vão contribuir para a geração de oportunidades dentro do nosso Estado. E esse programa de recuperação, ele não trata apenas do benefício fiscal em relação ao ICMS. Ele traz a linha de crédito que o governo concede, traz diversas ações para que, de fato, você tenha uma visão 360 do problema e que aquilo gere um efeito prático que, no final das contas, uma lei só deve se prestar a melhorar a vida das pessoas. Se ela for só um texto bonitinho, sem efeito prático algum, não adianta nada. Então, gente, obrigado aí e vamos torcer para que, em breve, a gente consiga ter isso implementado. E só destacar uma coisa, tá? Porque o governador Cláudio Castro, ele sempre foi muito sensível às questões do centro. A gente esteve junto na inauguração da entrega de viaturas, aqui nas tendas, enfim. E quando a gente falou da questão da recuperação do centro da cidade, ele sempre foi uma pessoa sensível e disposta a ajudar e a contribuir para que o Estado ele abrace essa causa e que a gente consiga tirar o centro da cidade da situação que ele está hoje. Antes de eu passar aqui para o próximo Azafran, eu queria agradecer a presença do Major Diogo, aqui do Centro Presente. Tudo isso que a gente está falando recai nisso. Para melhorar o turismo, tem que ter segurança. Para a cultura voltar e ter gente nos equipamentos culturais, precisa de desenvolvimento econômico. Para o turismo voltar, tem que haver sensação de segurança, tem que haver limpeza das ruas. Então, todas essas coisas se conectam. São as ações micro, como o Alexandre falou, e as ações macro. As ações macro, nós já também demos várias sugestões do que a gente acha que deve ser a nova atividade econômica do centro, que é um hub, já que as empresas fugiram, vocês olham pela janela ali, tem 2 prédios novos, zero, aqueles ali 2, acabaram de ser construídos há 4 anos e estão totalmente vazios, não tem nenhum andar. Tem 85% de vacância. Então, sem uma nova atividade econômica, que é a atividade econômica do século XXI, que são a inovação e a tecnologia, a mudança vai ser lenta. Então, tem que agradecer o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Josier,
quando ele falou ontem com muita propriedade que é trazer negócios para o centro, é melhorar o ambiente institucional com a segurança jurídica, como o Nicola também falou. Como é que o cara vai fazer um investimento longo de 7, 8 anos se você muda a regra todo dia? Ninguém faz, ninguém é louco. Então, é isso. Eu acho que todas essas ações micros vão se somando e vão melhorando o ambiente de negócios que a gente quer fazer para renovar o centro. Agora é o Alberto Alzafran, que tem sido outro parceiro. Opa, obrigado, Luiz. Bom, primeiro aproveitar para agradecer novamente a oportunidade de fazer parte de uma mesa, de um painel tão qualificado, né? A Maria Isabel, que tem sido uma parceira nossa, posso dizer, da Prefeitura, ao direcionar historicamente problemas que têm reverberado no comércio e apontar possíveis soluções. Dizer que é uma satisfação muito grande poder estar compartilhando esse painel também com o meu amigo Gustavo Guerrante, presidente da CCPAR, que vai fazer uma fala que certamente vai engrandecer muito esse debate. Cumprimentar o deputado Alexandre Freitas, cumprimentar a Jéssica, o secretário Vinícius Fará, e o Luiz Cláudio Vasques, que, além de ser um grande ativo do governo do Estado, também foi subprefeito, me antecedeu, acho que foi em torno de 5, 6 anos atrás, né, como subprefeito aqui do Grande Centro, então também tem um conhecimento muito grande da função do subprefeito e da macro-região do Grande Centro da cidade. Eu quero aproveitar essa oportunidade também, estendendo o cumprimento, obviamente, Tatá, a você, ao presidente Josier, a toda a associação comercial que tem feito seu esforço para retomar a pujança econômica e estimular todo o novo comércio que a gente está vendo abrir aqui no Grande Centro da cidade, e também a permanência daqueles que, muito combalidos pela pandemia e pela crise econômica que nós passamos em 2016, muitas vezes, porventura, acabaram pensando em se mudar, se realocar para outros locais. A gente vê a associação comercial se esforçando para manter esses comércios aqui. Eu quero puxar um gancho da fala do deputado Alexandre Freitas, que me antecedeu, porque eu acho que realmente é muito importante, eu já ia fazer uma fala nesse sentido, a gente tentar fazer um tracejado histórico recente, por que a gente precisa observar um mar de oportunidades para o Grande Centro, né? O centro da cidade ele já vem tendo um processo de esvaziamento há muito tempo, né? Tem uma característica do centro da cidade do Rio de Janeiro que muitas metrópoles não compartilham. Tem poucas pessoas morando no nosso centro econômico financeiro, ao contrário do que se vê em outras capitais do mundo. E isso é um desafio que precisa ser enfrentado e tem sido enfrentado no projeto do prefeito Eduardo Paes. Eu vou fazer uma introdução sobre isso, certamente o Guerrante também vai entrar mais a fundo nesse assunto. Mas, como eu falei anteriormente, nós passamos por uma crise em 2016, que afetou a maior estatal do nosso país, que é a Petrobras. Muitas prestadoras de serviço que estavam ao redor da sede dessa empresa, que é aqui no Edise, na Avenida, na Avenida Chile, tiveram que fechar as suas portas e, por consequência, restaurantes, bares, lojas, alfaiatarias que estavam no entorno também acabaram sendo atingidas com essa crise. Veio a pandemia em 2020 para fechar a tampa do caixão. Em paralelo, entre 2016 e 2020, nós tivemos uma gestão municipal que parou no tempo, interrompeu qualquer tipo de programa, de projeto, de incentivo que o comércio poderia ter aqui na região, que estimulasse essa ocupação otimizada, né? A gente retoma um trabalho que tinha sido interrompido em 2016, mas com todos os desafios de termos passado pelo processo de esvaziamento que foi característico nesses 4 anos, entre 2016 e 2020. Então, é evidente que a retomada desse potencial econômico exige tempo, dedicação e cuidado da Prefeitura, do Governo do Estado e da União. Isso tem sido feito, eu vou falar rapidamente um pouco sobre esses programas, esses projetos, esses incentivos, mas é importante a gente destacar algumas coisas, né? Pessoas em situação de rua, infelizmente, é uma característica que a gente vê no centro da cidade desde muito tempo, né? A gente atingiu o pico, segundo o penúltimo censo, em 2017, mais de 6 mil pessoas morando nas ruas do centro da cidade em 2017, e agora, no último censo que foi feito pela assistência social do município, esse número caiu pela metade. Está onde nós queremos? Evidente que não. A gente quer que nenhuma pessoa esteja em situação
de rua. Mas o esforço tem sido feito. Esse esforço é um esforço conjunto de reabertura do comércio, de retomada de projetos que incentivem a ocupação do centro. O Reviver Centro, ele é um programa que vai nesse sentido. E, enquanto subprefeito, nós temos ido diariamente às ruas para oferecer acolhimento, atendimento a essas pessoas com a equipe da Secretaria de Ordem Pública e Assistência Social. Isso reverbera no que o secretário Vinícius Fará bem comentou em números, né? Os números, eles raramente, não vou dizer que nunca, mas raramente, os números mentem. Então, o fato é que nós temos menos pessoas em situação de rua no grande centro. O nosso objetivo ao longo dos próximos 14 meses é reduzir ainda mais, eu digo 14 meses porque a gente coloca essa gestão do prefeito Eduardo, se Deus quiser ele vai ser reeleito, mas nesses próximos 15 meses a gente reduzir ainda mais esse número. Falar um pouco sobre a Guarda Municipal. Até mês passado, mês retrasado, a gente estava vivendo uma escala absurda, bizarra, que tinha sido implementada o apagar das luzes da gestão do Marcelo Crivella. Essa escala foi revista pela Câmara Municipal. Agora a gente está readequando esse efetivo de guarda municipal nas ruas do centro da cidade, de acordo com uma lei que foi aprovada e revista no Parlamento Municipal. É assim que a gente consegue trabalhar. Mais guardas na rua depende também de um esforço dos vereadores, e esse esforço foi efetivado há 2 meses atrás. A gente vai colher esses frutos agora, né? Já estamos vendo mais guardas municipais, mais equipes da Secretaria de Ordem Pública, sobretudo nas áreas de excelência urbana do Grande Centro, na extensão da Rio Branco e das ruas adjacentes. A redução do IPTU, gente, é o tema que é mais sedutor, né? Não tem nada mais popular do que você chegar na associação comercial e falar, bradar, que os impostos precisam ser reduzidos. Ninguém, em sã consciência, é contra isso. Mas falando sobre o tema do painel, o mar de oportunidades, o que tem sido feito no sentido da gente retomar esse potencial econômico que o centro da cidade sempre teve historicamente. Reviver Centro é um programa fenomenal, sendo colocado em prática pelo prefeito Eduardo Paes, pela equipe da prefeitura, que tem o intuito de reabitar essa macro-região do centro da cidade, tornando possível residenciais e empreendimentos mistos, né? Residenciais e também comerciais. A gente precisa trazer as pessoas de volta para cá. O trabalho híbrido instituiu uma nova dinâmica que a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, a saída que o prefeito encontrou para esse horizonte, que eu acredito ser auspicioso para o grande centro, é estimular negócios e empreendimentos que visem tornar o centro da cidade um local habitável. Pela primeira vez desde a década de 60, quando a capital do Rio de Janeiro saiu, a capital do Brasil saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília. Então, esse processo de esvaziamento não é uma coisa também do governo passado, do governo retrasado. Isso é algo que vem se perdurando, vem se perpetuando há 40 anos, pessoal. Desde que o Rio de Janeiro deixou de ser capital federal. Então, essa visão de ocupar o centro da cidade com habitantes, com moradores, na verdade, é um projeto de governo municipal. Isso é algo que tem sido empreendido e implementado. Nessa toada, Reviver Cultural, mais uma iniciativa, eu não vou entrar aqui na seara do Guerrante, mas é mais uma iniciativa do Poder Municipal de reabrir o casario que porventura estava com as suas portas fechadas, estimulando, a prefeitura estimulando essa reabertura, garantindo incentivo para as pessoas que têm interesse em investir no centro, e dos proprietários que estão com as suas casas fechadas, com o seu imóvel fechado, com o comércio parado. A Rua da Cerveja, que foi lançada na semana retrasada, uma iniciativa da Prefeitura do Rio, de pegar a Rua da Carioca e tornar essa rua um potencial cervejeiro, um polo gastronômico, uma rua importantíssima que conecta 2 praças simbólicas no nosso país, que é o Largo da Carioca, praça com maior movimentação de pessoas, e a Praça Tiradentes, que já foi polo de teatro, polo de cinema. Então, tudo isso são iniciativas da Prefeitura, iniciativas diretas da Prefeitura do Rio, para reaquecer o cenário econômico do centro da cidade. E, em paralelo, as parcerias que a Prefeitura tem fomentado, porque não adianta o político ser sensível ao grande centro, o político ter que investir no grande centro. E é isso que está acontecendo no governo do prefeito Eduardo Paes.
O BNDES está realizando um master plan para reativar 75 imóveis de potencial econômico. Isso está sendo feito em parceria com a Prefeitura do Rio, em parceria com a Prefeitura. A Aliança Centro, que é uma iniciativa, que é uma iniciativa do comércio, da iniciativa privada, tem tido todo o respaldo da Prefeitura do Rio. Quando eu assumi a subprefeitura, tinham 40% de demandas apontadas pela Aliança Centro atendidas. Hoje nós já chegamos a 80% em 9 meses. Então, eu pretendo chegar ao final do ano, em dezembro, com 90% de demandas urbanas atendidas pela subprefeitura do centro. Então, isso é política pública, isso é efetivamente serviço sendo prestado e realizado pela Prefeitura do Rio. Para concluir, a gente já passou por alguns processos de revitalização e requalificação urbana, que todos vocês se lembram. O prefeito Eduardo Paes foi o prefeito responsável por derrubar a perimetral. E muitas pessoas eram contra. Diziam que isso ia criar um embaraço no trânsito, diziam que isso seria um sacrilégio com o centro do Rio, que a gente ia diminuir a circulação de pessoas. Olha o resultado, vejam o que está acontecendo agora no Porto Maravilha. Olha para o túnel 450, para o túnel Marcelo Alencar, para o Boulevard Olímpico. É aí que a Prefeitura pode atuar e pode agir para reativar não só o comércio, mas o potencial da região. Luiz Antônio Simas acabou de abrir um restaurante na região, está fazendo apresentações ao vivo no local do Boulevard Olímpico. Marcelo D2 está abrindo hoje uma galeria de arte na rua 7 de setembro. Isso tudo é com estímulo da Prefeitura. Isso tudo é a Prefeitura demonstrando que o potencial de crescimento econômico está aqui. E isso está sendo tratado como prioridade, pelo prefeito Eduardo Paes. Basta olhar ao redor que a gente vai ver o centro da cidade se reocupando. Obrigado pela oportunidade. Alberto, eu só queria... Não, eu acho que não está. Alberto, eu só queria complementar aqui eu acho que você deixou passar um golaço do Reviver, que cria o Distrito do Conhecimento no seu artigo 47, pavimentando a oportunidade da criação de um hub digital, de um hub de tecnologia, uma economia nova que substitui a ida embora da Bolsa de Valores e de tantas empresas e a geração de renda até para se adquirir os imóveis do Reviver. Então, isso aí a gente agradece à Prefeitura, foi um incentivo dessa gestão, né? E a gente queria efetivar. Essa casa já recebeu a apresentação do projeto a modelo de Recife, do Porto Digital de Recife. É um modelo que ele vai gerar em pouco tempo uma economia pujante e muitos empregos. A Prefeitura está muito junta, engajada conosco. E a casa também. Então, assim, eu não posso anunciar que aqui vai ser o pontapé inicial, ou onde vai ser o pontapé inicial, mas nós temos um projeto aceito, um projeto bem visto e um projeto de parceria, não só da Prefeitura, já foi apresentado ao Estado, e da comunidade. Hoje, no nosso conselho, Alberto, nós temos prestadores de serviço, nós temos comerciantes e nós temos moradores. Como é que é bonito ver um morador apresentar sua demanda numa associação comercial, né? Então, assim, é uma demanda conjunta. Hoje todo mundo clama, o centro precisa de oportunidades. E hoje, nesse painel, nós estamos mostrando as oportunidades. O Alberto falou da Rua da Cerveja, mas ele esqueceu do artigo 47, que é tão caro a gente. Mas ele sempre gosta que eu participe com ele. Aí ele gosta de duplar comigo, de repente um dia, né, Alberto? E quem sabe? E aí a gente está... Agora eu acho que a gente vai finalizar com a cereja do bolo, que é o Gustavo Guerrante, que é, assim, quem me apresentou a ele é uma pessoa que eu adoro, que eu admiro, talvez junto com a Jéssica, em regularização fundiária. Então, muito obrigada, Alberto, e com a palavra Guerrante. Vamos pedir para ser um pouco breve, porque tem algumas perguntas e o controle do tempo aqui já está meio escasso. Sem problema. Muito obrigado. Muita coisa para falar, mas sim, a gente tem pouco tempo. Obrigado, Maria Isabel. Obrigado aí. O menos famoso aqui, né? Já sou menos famoso aqui, mas virei a cereja do bolo, ainda bem.
Primeiro, queria fazer 2 agradecimentos, cumprimentar os colegas, claro, aqui do painel, mas fazer 2 agradecimentos aqui especiais ao Tatá, que me fez o convite. Tatá já esteve lá na cadeira que eu hoje ocupo, conhece bem os desafios, e ao deputado Alexandre, quando, né, trouxe o projeto de lei, levou a equipe lá ainda CEDURP, né, que não existe mais, agora é CCPAR, para ouvir. A gente pôde fazer algumas contribuições e ficamos surpresos na época com o projeto de lei. Foi um ótimo presente para a cidade, um presente para o Porto Maravilha também. E falar um pouquinho de por que eu estou aqui antes, para nem todos conhecem a CCPAR. A CCPAR é a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos, que é a antiga Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto, a antiga CEDURP, que foi a empresa responsável por fazer o projeto do Porto Maravilha e do VLT do Centro. Ano passado, a gente teve as obrigações aumentadas, ou seja, a CCPAR mantém as obrigações da CEDURP, mas também fica responsável por todas as PPPs e concessões do município. E foi aí que eu comecei a atuar muito junto com tive esse escopo, né, ampliado. Comecei a atuar muito com o Zafran aqui na região, não só a região portuária, mas também no centro, e com o secretário Chicão Bulhões, em função desses incentivos que o prefeito queria trazer para o centro da cidade, e alguns outros pontos da cidade que, inevitavelmente, invariavelmente também, traziam essa relação com o ator, né, com o poder privado. Então, vou falar um pouquinho, antes de entrar, vou ser breve, Luiz Eduardo, mas é importante falar que assim, a prefeitura, com as suas subprefeituras, com as suas secretarias, ela tem muito mais condição de fazer essa acupuntura local, essa acupuntura da cidade. Então, um pequeno exemplo disso, que foi uma iniciativa recente feita lá pela CCPAR, foi a aquisição do edifício à noite. Mas por que a prefeitura comprou o edifício à noite? O edifício à noite é um edifício emblemático, o primeiro arranha-céu da cidade, que estava fechado desde 2014, com um sinal claro de degradação, ou seja, o tempo passando aquilo ali ia piorar, dentro da região mais, né, que a prefeitura mais investiu na gestão anterior, que foi a Praça Mauá. A Praça Mauá, ela é a fronteira aqui do centro com o Porto Maravilha, recebeu o Museu da Manhã, recebeu o Mar, recebeu o VLT, e o edifício à noite ficou ali anos e anos e anos, até ser fechado, completamente desativado. Vinha se degradando e não houve interessados. O governo federal fez algumas tentativas de vendê-lo e não conseguiu. Dada a frustração dessa venda, desse leilão, o que aconteceria normalmente é esse processo ser reinicializado pelo governo federal e levaria mais 2 anos para possivelmente alguma coisa acontecer. Foi assim que a gente entrou, foi assim que a CCPAR entrou, que tem essa experiência, enfim, na questão da aquisição de imóveis. A gente tem um fundo de investimento imobiliário que é muito mais ágil do que a prefeitura nesse sentido, para fazer a aquisição, reduzir o risco para um possível comprador, para depois fazer uma posterior venda. Isso foi feito em 3 meses. Por quê? A gente ampliou o prazo de pagamento, reduziu o risco de licenciamento, a gente está atuando junto com o licenciador, com o IFAM, com o INEPAC, com o IRPH. O empreendedor, que é lá do interior de São Paulo, vai trazer, né, vai ter mais tempo para começar esse pagamento. Isso afastou o risco inicial dele de ter que fazer um aporte de 30 milhões nesse prédio. A prefeitura fez esse aporte e vai receber isso ao longo dos anos. Enfim, é um exemplo de como essa acupuntura pode funcionar. E o edifício à noite, ele parado, ele tem 4 lojas voltadas para a rua. Então, a gente estava muito preocupado com essa questão. A fachada ativa, as lojas fechadas, porque isso cria uma sensação de insegurança. O edifício lá, abandonado, com uma estrutura, já tinha gente, né, morando embaixo, essa coisa toda. Se a gente tira aquilo ali, ilumina, cuida da calçada, reativa essas lojas que estão fechadas, a vida vai voltar naturalmente. E a gente começou a atuar pontualmente, junto com a Prefeitura do Centro, e até em outras regiões da cidade. Um outro exemplo idêntico a isso que foi feito, não é no centro da cidade, foi o Mercadinho São José, recentemente. A gente fez a mesma coisa. O INSS vendeu para a Prefeitura, foi uma longa negociação, vendeu esse ativo para a Prefeitura, e a Prefeitura fez um processo de concessão. Então vai se instalar lá, vão se instalar lá 4 restaurantes, a junta local, para reativar aquele ponto. Estava fechado também, novamente, desde 2018. E aí a gente começou a trabalhar
algumas frentes, né? Eu particularmente tenho uma paixão pessoal pelo centro. Eu sou nascido e criado aqui nessa fronteira de centro com Santa Teresa e Bairro de Fátima, ali perto do Rio de Riachuelo, na Rua Monte Alegre, que meus pais estão lá até hoje. Morei lá dos 0 aos 25 anos eu morei lá. Depois fui morar 7 anos nessa estranha cidade ao sul aqui, né? Um pouco abaixo. Fiquei 7 anos em São Paulo, voltei para Santa Teresa. E aí o prefeito começou, me pediu, junto com o Chicão Bulhões, vamos atacar algumas iniciativas pontuais, fazer essa acupuntura aqui no centro. Já tinha o projeto Reviver acontecendo, com o seu projeto de lei já passado na Câmara dos Vereadores, mas a gente identificou muita loja fechada. E essa identificação foi feita andando na rua, fazendo identificação, identificando quem era o dono. E aí lançamos o primeiro Reviver, o Reviver Cultural. Identificar quem são os donos dessas lojas e identificar quem pode ocupar essas lojas. E aí separamos um montante, aí é dinheiro na veia, é subsídio na veia, aí não é questão de a gente pagar o aluguel ou não pagar o aluguel. Como o empreendedor vai utilizar esse dinheiro, fica a cargo dele. Se ele vai pagar o aluguel, a energia elétrica, o que quer que seja. A gente vai dar um subsídio para quem ocupar essa loja. Qual é esse subsídio? São R$200 mil para o dono da loja, para o empreendedor transformar essa loja. Eventualmente a loja era uma farmácia, vai virar uma galeria de arte, precisa de uma mudança. Então vai R$200 mil para esse cidadão fazer o retrofit dessa loja e pagar um valor equivalente ao aluguel, R$75 por metro quadrado, durante 4 anos até 200 metros quadrados. Significa R$15 mil, aproximadamente R$15 mil por mês durante 4 anos, para que esse cidadão, esse empreendedor ocupe essa loja. Então, o primeiro Reviver Cultural, no chamamento, a gente teve aí aproximadamente 50 lojas cadastradas, já foi feito esse cadastro dos proprietários, 50 proprietários interessados, e recebemos, para nossa surpresa, 130 projetos culturais para ocupar essas lojas. A gente está justamente na fase final do processo seletivo desses projetos, são projetos interessantíssimos. Não vou adiantar porque a gente vai, claro, vai anunciar um a um aqueles que forem selecionados, mas são projetos em que a gente coloca como contraparte para ele receber esse subsídio, por exemplo, funcionamento em horário estendido, funcionamento no sábado, funcionamento no domingo, que é para justamente trazer. E, em paralelo, a gente vai apoiar também fechando as ruas, fazendo esses ocupantes desses imóveis, esses empreendedores, terão obrigatoriamente que fazer um evento por mês cada um na rua, para ativar essa rua no fim de semana, ou até durante a semana, como existia às vezes um showzinho na hora do almoço, nesse perímetro que vai ali da Assembleia, nesse eixo Assembleia até Presidente Vargas, e no eixo Rio Branco, 1º de março, é o primeiro ponto que a gente atacou. O segundo ponto que a gente atacou foi com o Reviver, com a Rua da Cerveja. Por quê? Por que a Rua da Carioca? A Rua da Carioca foi um grande ponto de encontro. A Rua da Carioca tem os casarios muito interessantes, muitos deles fechados. Tinha o Bar Luiz, originalmente, e a gente lançou nos mesmos moldes, ou seja, não vamos mexer. Mesma lógica, até 200 metros quadrados, R$200 mil para você fazer uma reforma, uma adaptação, e até R$15 mil, ou seja, até R$75 por metro quadrado, por 200 metros quadrados, durante 4 anos, mas, nesse caso, a gente, diferentemente do outro que a gente usou para o Reviver Cultural, a gente quer ativar as micro cervejarias. Não será para grandes, não será para Heineken, não será para Ambev, será para produtores locais que já tenham, artesanais, que já tenham uma marca, uma determinada marca, e querem incentivar, divulgar, ocupar algum espaço, e precisam de espaço, porque esse é um público que o Rio de Janeiro ainda é tímido, apesar de acontecer, termos muitas marcas, ainda é tímido em relação a São Paulo, em relação ao resto do Brasil, e eles carecem de um lugar perto do centro da cidade, muitos deles ficam longe do centro da cidade, para ocupar. Também com a mesma obrigação, fazer evento na rua, ocupar a fachada ativa, funcionar em horários alternativos, funcionar sábado, funcionar domingo, e o mesmo sentido. A gente tem esse aí, até dia 20 de outubro, a gente faz esse primeiro processo seletivo, e aí já no final de outubro, início de novembro, começam a ocupar as primeiras lojas, que devem sofrer algumas adaptações para serem ocupadas, com a Rua da Cerveja, consolidar a Rua da Carioca como a Rua da Cerveja pelos próximos 4 anos, e aí o resto do movimento provavelmente vem a reboque, vem o morador, vem o hub de tecnologia. Só deixa, Luiz, eu sei que nosso tempo está curto, mas dentro desse ponto do hub é importante citar o Hub Maravalha. Não é no centro da cidade, é no Porto Maravilha. Não gosto muito do nome, não, vou ser muito fã. Sou muito sincero, o nome Maravalha não me agrada muito,
né? Mas a gente vai abrigar lá dentro 400 alunos da Instituto de Matemática Pura e Aplicada, vai ser uma universidade, uma graduação com 4 cursos de graduação do IMPA, associado a um hub de tecnologia. Por que a prefeitura entendeu? A prefeitura está colocando o capital semente nisso. A gente está investindo o terreno, está fazendo toda a obra para receber. Esses meninos, esses 400 alunos, vão morar em apartamentos dentro do Porto Maravilha. 100% deles são bolsistas, vão morar lá, vão caminhando para a universidade, vão morar 200 metros. A prefeitura está adquirindo todos esses 76 imóveis para abrigar os meninos e fazer uma sessão de aluguel para o IMPA. E aí a gente espera que com isso, com essa lógica, essa seriedade com que está sendo tratado essa questão da reativação do centro, a gente fazendo esse capital semente, por assim dizer, muito comum lá fora, seed money, a gente consiga trazer essas novas indústrias, esses novos ocupantes do centro, e aí o morador vem a reboque. Muito obrigado, desculpa a velocidade. Olha, nós vamos responder isso tudo por e-mail, porque o nosso tempo acabou. Queria registrar a presença do nosso ilustre presidente aqui, Zé Vilar, parabenizar por esse evento espetacular que está sendo, que é importantíssimo para a retomada do protagonismo do centro. E acho que todos os palestrantes aqui demonstraram a quantidade de coisas que estão sendo feitas para a gente retomar a pujança do centro e o protagonismo que a gente sempre teve. Então eu quero agradecer a todo mundo. O Vinícius tem um voo para pegar, ele tem que correr, está todo mundo na corrida, e o nosso tempo finalizou. E eu acho que é isso. Eu acho que o importante é a gente mostrar que a união de prefeitura, Estado, associação comercial mais antiga do Brasil, a Casa do Mauá, Sindlojas, está todo mundo junto, CDL, moradores. Nós queremos renovar o centro e ele voltar a ser, porque ele foi o farol do Brasil. A história do Brasil foi construída aqui, em volta da gente, e nós vamos conseguir retomar esse protagonismo, sim, eu tenho certeza. O tempo ruim vai passar e depois da tempestade vem a bonança. Muito obrigado a todo mundo, eu agradeço.